nós estamos estudando, nesse trimestre, os dons espirituais e os dons ministeriais. Hoje nós já chegamos a mais da metade do nosso trimestre, estamos no meado, do trimestre, estudando o ministério de profeta. Hoje nós vamos estudar o ministério de profeta. Mas ao longo desse trimestre, como nós já vimos, nós já estudamos os dons espirituais, os 9 dons espirituais que a Bíblia ela nos traz. A partir da terça-feira passada, nós começamos a estudar o ministério os dons ministeriais. A partir da sexta-feira passada, nós estudamos, da terça-feira, dizendo melhor, os dons ministeriais. Nós vimos que os dons ministeriais são 5 dons ministeriais. Os dons ministeriais, nós acabamos de ver agora aqui no livro de Efésios, que é o dom de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor. Nós vimos também na lição passada que os dons ministeriais não são um cargo, mas são dons, ou seja, um presente concedido por Deus e não um cargo na igreja local. Hoje nós vamos estar meditando um pouco no ministério de profeta. Na terça-feira falamos sobre o ministério de apóstolo. Hoje vamos dar continuidade a esses 5 dons, e vamos para o segundo dom hoje. Qual é o segundo dom? O dom de profeta, o ministério de profeta. Hoje, o nosso objetivo hoje, nessa manhã, é expor o desenvolvimento ministerial de profeta, ou seja, como que o ministério de profeta ele atua hoje, nos dias de hoje. Nós temos 3 tópicos. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos estar vendo a função do profeta no Antigo Testamento. No segundo tópico da lição, nós vamos estar vendo o ofício do profeta no Novo Testamento. E no final, no último tópico, ver qual é a identidade do verdadeiro profeta e do falso profeta, ou seja, como diferenciar o verdadeiro do falso. Como a gente vai fazer essa diferenciação? E aí nós encerramos a lição. Sabendo disso, irmãos, então vamos adentrar agora a introdução da nossa lição. O profeta, ele fala mensagens espontâneas, ou seja, o profeta, ele não tem uma mensagem pré-formatada, mas é uma mensagem espontânea, uma mensagem proveniente do Espírito Santo. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, é importante a gente diferenciar. Nós já estudamos na escola dominical o dom espiritual de profecia. E hoje nós estamos vendo o ministério de profeta. Parece, por exemplo, quando nós olhamos de imediato, que é a mesma coisa, mas há uma diferenciação. Então vamos lá.
Qual é a diferença, então, antes de a gente entrar diretamente no ministério de profeta, qual é a diferença do dom de profecia para o ministério de profeta? Quais são as diferenças? O dom de profecia, o dom espiritual de profecia, nós temos que buscar, como o apóstolo Paulo fala, buscai os melhores dons, principalmente o de profetizar. Ou seja, no dom espiritual de profecia, não é uma vocação, não é um chamado, mas é uma busca de quem quer o dom. Quem vai dar o dom, logicamente, é o Espírito Santo, ele concede a quem ele quiser. Mas não é uma vocação, não é um chamado, é uma busca de quem quer ser usado. Já o dom ministerial que nós vamos ver hoje é diferente. Não é para quem quer, é para quem foi chamado. Então não é uma busca, é uma escolha da parte de Deus. O dom ministerial de profeta é uma vocação. O ministério de profeta como dom, não como cargo. Profeta não é cargo, como nós já vimos na terça-feira passada. Nenhum dom ministerial é cargo. Mas como dom é uma vocação, é um chamado, é uma escolha da parte de Deus. Já o dom espiritual de profecia está disponível para todos, independentemente de quem seja. Se a pessoa ela deseja o dom, ela deve buscar, que possivelmente Deus usará essa pessoa em profecia, no dom espiritual. Mas agora no dom ministerial já é diferente, é um chamado, primeira coisa. Então veja bem, nós vimos duas coisas até agora de diferenciação. O dom espiritual de profecia, a gente tem que buscar. O dom ministerial, nós somos chamados. Segunda diferença, o dom espiritual de profecia é para todos os crentes. É para quem deseja. É para quem deseja buscar. Embora que há a soberania do Espírito para usar quem ele quer. Mas é possível buscar. Já o dom de ministério profético não é para todos, é para alguns. É para alguns, não é para todos, como a palavra de Deus diz. E agora, a outra diferença que tem entre um e outro é que no dom espiritual, o Espírito Santo ele usa naquele momento, mas não quer dizer que essa pessoa vai ser usada todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. O dom, ele é manifestado conforme a necessidade da igreja. E o dom ministerial não é essa manifestação momentânea do Espírito Santo conforme a necessidade. Já o dom ministerial, a própria pessoa é o dom. O dom não é algo que está fora da pessoa, que entra dentro da pessoa, não. O próprio profeta, no caso, é o dom. E, finalizando entre as diferenças, o dom espiritual tem a ver com visão, tem a ver com ouvir. Já o ministério de profeta
ele já vai anunciar, vai ser um anunciador. Então, eu acho que aqui está bem claro a diferença. Sabendo a diferença, então nós não estamos falando aqui do dom que o Espírito Santo de Deus usa a pessoa para trazer uma mensagem específica para alguém. Não é esse dom aqui. Agora nós vamos entrar em um dom ministerial, ou seja, o que é ministério? É um serviço de profeta. E como que uma pessoa que tem a vocação de profeta, ela vai trabalhar? Porque o ministério é trabalho. Como que ela vai trabalhar esse dom? Aí nós entramos no primeiro tópico da lição. Acompanhem o profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento. A gente vai agora expor algumas coisinhas aqui em relação ao profeta do Antigo Testamento. A diferença entre o profeta do Antigo Testamento para os profetas do Novo Testamento. Há muita diferença, e essa diferença a gente vai ver agora. Então vamos lá. O que é? Vou fazer essa pergunta para a Stephanie. No Antigo Testamento, profeta é aquele que fala em nome de alguém. O pastor Emanuel, eu acho que na semana retrasada ou passada, se não me engano, ele trouxe quando falou da elocução, né? Que o profeta é como se fosse um narrador. Ele vai narrando aquilo que ele vê. E no caso do profeta do Antigo Testamento, ele narrava aquilo que ele via ou aquilo que ele ouvia. Exatamente, daquilo que ele via ou aquilo que ele ouvia. Então, o profeta é exatamente isso, Stephanie, é falar em nome de Deus. Ou seja, o profeta no Antigo Testamento, tem muitas pessoas que falam hoje, eu não vou agradar a homem. Mas o profeta do Antigo Testamento, ele não agradava e também não desagradava, porque ele não falava aquilo que ele queria. Ele ouvia de fato. Como vocês estão ouvindo agora a minha voz, ele ouvia fora dele uma voz que entrava pelo ouvido e falava, não era um sentimento. Hoje, a maioria das vezes, quando as pessoas falam, Deus mandou falar, na verdade, Deus não mandou falar nada. A pessoa sente alguma coisa e pelo seu sentimento ela fala. Mas o profeta, ele ouve a voz. Por exemplo, Samuel era profeta. Samuel, ele tinha esse dom, ele foi chamado, veja bem, ele não buscou ser profeta. Deus chamou Samuel. Só que Samuel, ele ouvia a voz que vinha de fora, não vinha de dentro, vinha de fora, e ele pensava que a voz era de quem? De Eli. Ele tinha o dom, ele ouvia. Então o profeta, ele ouve, não é o que sente, não é um sentimento, é uma voz ou uma visão. Por exemplo, Ezequiel, ele via, ele entrava dentro da cena, ele entrava dentro do episódio, ele participava, igual quando fala dos ossos secos. Por exemplo, Eliseu, estou dando só um exemplo aqui, porque o profeta ele fala em nome de Deus. Eliseu, quando via aqueles carros de fogo e o jovem de Eliseu não conseguia ver, aí Eliseu pede para Deus abrir os olhos do jovem. E o jovem passa a ver.
Então, o profeta no Antigo Testamento, ele só falava aquilo que ele ouvia e aquilo que ele via. Então, primeira definição. Segunda coisa importante aqui é que o profeta no Antigo Testamento, ele falava para uma nação, era para um país. Hoje nós estamos no Brasil, por exemplo. O profeta, ele estava muito ligado naquela época, principalmente às questões políticas, às questões grandes do país. Israel, Judá, quando teve a divisão do reino, teve vários profetas e não é como hoje. Eles não falavam, por exemplo, para qualquer pessoa. Era principalmente para reis, por exemplo, como para Salomão, para Davi. Eles estavam ligados mais com pessoas poderosas, como nós vemos claramente no Antigo Testamento. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele não estava, vamos dizer assim, na base da sociedade. Ele estava falando principalmente para os líderes políticos de uma nação. É muito diferente do profeta de hoje. Então, aqui, eu acho que para a gente não perder o fio da meada, para a gente fixar melhor a questão do profeta no Antigo Testamento, as principais características do profeta no Antigo Testamento é que eles de fato ouviam e eles de fato viam verdadeiramente. Segundo, o profeta no Antigo Testamento, de fato, eles falavam para a nação, para o país de Israel. Israel não era uma igreja, Israel era um país que tinha exército, que tinha impostos, era um país. Então eles falavam para a nação. Às vezes, por exemplo, no caso de Jonas, Jonas falou para uma nação que não era Israel, mas Deus mandou ele para uma nação também. Por exemplo, Daniel falava para uma nação, falava também para a Babilônia, ou seja, eram países, que é muito diferente de hoje. Esse, de uma forma resumida, para a gente não perder o fio da meada, é o profeta no Antigo Testamento. Amém? Eu vou passar agora a palavra para os irmãos, concluindo esse primeiro tópico da lição. Os profetas do Antigo Testamento, eles falavam em nome de Deus. Em primeiro lugar, para a nação inteira de Israel e depois para as outras nações também. Mas o principal público-alvo, né, o principal público era a nação de Israel. Esse era o profeta do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o profeta, ele tinha o ofício de profeta, ou seja, ele era nomeado, né? Tinha um nome, as pessoas chamavam-os de profeta, então tinha o ofício, então ele tinha aquele ofício, como se fosse até mesmo uma profissão. Ele tinha aquele ofício de profeta.
Ele era separado para aquilo. E a palavra dele tinha o peso, porque ele falava em nome de Deus, tinha o peso da palavra de Deus. Ou seja, a palavra que ele falava era a palavra de Deus. Ó, ele ouvia o quê? Deus falar. Deus falava o quê? A palavra dele. Dele quem? Deus. Saía pela boca do profeta o quê? A palavra que não era o profeta, mas era a palavra de Deus. Então, a palavra do profeta do Antigo Testamento tinha um peso desse livro aqui, que eu estou na mão. Tinha um peso da palavra de Deus. Era uma responsabilidade muito grande. E esse peso, o peso de ter o peso da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, como profeta, veja bem, como profeta, foi até João. Antigo Testamento escrito. Todas as pessoas que falam em nome de Deus, elas falam, mas não tem a validade da Bíblia. Não tem o peso. A Bíblia, ela está acima do profeta, ela está acima de tudo, porque ela é a palavra de Deus verdadeira. Então, quando a gente fala de peso, é isso, é aquilo que está acima de tudo. Então, quando o profeta falava, a palavra dele estava acima do rei, estava acima de tudo, dos mais poderosos, estava acima da lei, inclusive até dos países, porque era Deus falando. Hoje, não é mais assim. Aí agora a gente vai ver, o pastor Emanuel já colocou aqui algumas diferenças do profeta do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Esse peso, ele vai até João Batista. Agora a gente entra no segundo tópico da lição. O pastor Emanuel já colocou aqui algumas diferenças já entre o Antigo e o Novo. Agora a gente vai ver o Novo, o profeta no Novo Testamento. Veja bem, a palavra profeta tem vários sentidos. Profetas, quando se relaciona também, quando a gente fala da Bíblia, aos profetas que estão escritos na Bíblia, aos livros da Bíblia, aos livros de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel, Obadias, enfim, aos 12 menores, aos profetas maiores. E também tem uma divisão na Bíblia chamada de livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, são chamados livros proféticos. Não que a Bíblia toda não seja profética, mas a classificação dela, a maioria dos textos dela, falariam de algo que aconteceria no futuro. Então tem essa conotação também no Antigo Testamento, né, dos livros proféticos. Agora, no Novo Testamento, depois de João, vem Jesus. Os profetas, eles traziam na sua boca a palavra de Deus. Jesus chega e ele mesmo diz que ele era o pão descido do céu, o pão vivo descido do céu. O evangelista João diz assim, que Jesus, ele é o Verbo encarnado. Eis que o Verbo, a palavra, estava com Deus, o Verbo é a palavra. E a palavra era Deus, a palavra se encarnou, se fez homem. Então, depois de João Batista, a própria palavra de Deus não precisou de um intermediário. Lembra que o profeta ele fica no meio entre Deus e o homem? Agora não, agora a própria palavra veio. A própria palavra agora faz a ligação entre Deus e o homem. Hoje, nenhum homem
faz a ligação entre Deus e os homens. Por exemplo, os católicos, eles pegam os santos como esse mediador. Esse mediador é quem está no meio. Mas o apóstolo Paulo diz assim, aquele que está no meio hoje, o nosso mediador entre Deus e os homens é quem? É Jesus. Então a palavra profética que está agora porque ele é a palavra, Jesus é a palavra de Deus, ou seja, ele é a própria profecia. Quando os profetas falavam, eles profetizavam a respeito da palavra, e a própria palavra agora ela se fez carne. Então se a palavra ela se fez carne, não precisa de alguém que venha trazer ela, porque ela já veio. O profeta trazia a palavra de Deus. Só que a partir de Jesus, quando Jesus chega, a própria palavra se encarna, ou seja, se faz carne, se faz osso e anda no mundo, anda, circula. Jesus ele vai circulando. Então agora, nesse sentido de trazer essa palavra, não tem mais, porque a própria palavra já veio. Então não há necessidade desse profeta. Então agora, no Novo Testamento, a profecia ela vai tomar um outro rumo, um outro objetivo, uma outra história. E qual vai ser essa história no Antigo Testamento? No Antigo Testamento nós vimos que há dois tipos de profecias. Há aquelas do dom espiritual, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 17, na palavra de Pedro, fala assim, ó, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito, Deus falando, né, derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos, homens, e vossas filhas, mulheres, profetizarão. Agora veja bem, profetizarão. Essa profecia aqui são a manifestação dos dons espirituais. Então, tem esse tipo de profecia aqui, que é a manifestação dos dons espirituais. Só que não é isso que a gente está estudando hoje. Não é essa profecia aqui. O que nós estamos estudando hoje não é o dom espiritual, é o ministério, é o serviço. Não é a visão, como está falando aqui, ó, e vossos anciãos terão visão. Não é o profeta que tem visão. Não é esse profeta que a gente está falando aqui. Tem no Novo Testamento, mas não é desse profeta. E vossos velhos sonharão. Não é o profeta que sonha. Tem no Novo Testamento também, mas não é esse tipo de profeta que a gente está falando aqui. Nós estamos falando, então, de que tipo? Aí agora a gente vai entrar no segundo ponto da lição. O profeta no Novo Testamento, a importância do termo profeta. Agora nós vimos algumas diferenças entre os profetas. Agora, vamos abrir, eu vou pedir o irmão para a gente ver o ministério de profeta. Para abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo... Michele, abre em Atos, capítulo 15, versículo 32. No Antigo Testamento, o trabalho do profeta era fora, era para o país todo. Agora não. Depois que Jesus veio, que Jesus já é a palavra, todos já têm a profecia na mão. Todos, a profecia está aqui. Agora o ministério vai ser de motivação, vai ser de animar, vai ser de fortalecer, vai ser um outro ministério, porque
O que é o correto e o errado já está dito, ninguém muda. Está aqui. Já está aqui. Então, agora, o ministério do profeta, esse dom ministerial, vai ser de encorajamento. E esse encorajamento, agora, não é para fora da igreja. O profeta, ele vai trabalhar dentro da igreja. O trabalho do profeta é dentro da igreja, não é fora, como era antes, agora dentro. Aí a necessidade do profeta estar na igreja sendo membro. Por exemplo, um profeta, ele não é profeta de todas as igrejas, da igreja A, B, C, C. Ele é o profeta da igreja que ele está, porque é ali que ele vai encorajar, é ali que ele vai edificar, é ali que ele vai exortar. Então, o profeta, ele não tem trabalho nas igrejas. É bem claro, ele tem trabalho na sua própria igreja. Então, veja bem, é para encorajar a igreja. O profeta não se consagra profeta. Chegar é consagrado, não. Ele exerce um ofício. É uma função e não um cargo que a pessoa recebe. Mas é um dom de Deus para a igreja. O profeta é um dom de Deus para a igreja. Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja consolada. E tudo isso baseado em quê? Na Bíblia. Na palavra de Deus. Então, tanto o apóstolo quanto os 5 dons ministeriais é uma vocação, é Deus que chama. Deus chamou, a pessoa ela vai desenvolvendo esse dom naturalmente. E quando esse dom ele é desenvolvido de várias maneiras, por exemplo, o dom de ministerial profético, a base dela sempre vai ser o quê? Como qualquer coisa dentro da igreja, né? Vai ser a Bíblia Sagrada. Aí como que esse dom ele vai ser exercido? Ele pode ser exercido em cima do púlpito, ou seja, a pessoa vai encorajando daqui e Deus vai falando. Exatamente. Mas também pode ser exercido, como o pastor Emanuel falou, com a pessoa em particular, como um conselho, 1 a 1, em um grupo. Então, essa é a dinâmica do profeta, que é muito diferente do que nós estamos vendo por aí, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 1 diz assim, ó, e na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Veja bem que esses que foram falados aqui eram profetas e doutores. Veja bem que a profecia aqui não está relacionada, está bem claro, profetas e doutores. Doutor está relacionado ao ensino, ao ensinamento. E o profeta aqui não está relacionado à visão, a ouvir alguma coisa, mas está relacionado também à palavra. Nesse sentido, o ministério de profeta está relacionado a 3 coisas. Quais são elas? A edificação da igreja, a exortação e a consolação.
o serviço de profeta é isso, é um serviço. É servir a outro, a igreja. Quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil nós adentrarmos a condição real da profecia. Então, até aqui, agora a gente vai entrar no terceiro ponto, que é discernir o verdadeiro do falso profeta. Mas até aqui, o que nós vimos? Vamos recapitular. Primeiro, vimos o profeta no Antigo Testamento. Vimos que o profeta do Antigo Testamento, ele fala para a nação. Ele fala para todos, para a nação, para todo mundo. Vimos que o profeta no Antigo Testamento, ele é chamado como uma vocação. É uma vocação e ele fala para toda a nação e ele vê verdadeiramente as coisas e ele ouve e a palavra dele tem o peso da Bíblia. No Novo Testamento, o profeta ele não fala para a nação, a não ser quando nós vemos os apóstolos que escreveram os livros que falam não para a nação, mas agora para todas as igrejas que está aqui, que é diferente. Quando a gente vê o Apocalipse, foi escrito para as igrejas. A igreja que está em Éfeso, a igreja que está em tal lugar. Não foi para a nação, não foi para o mundo. Foram para as igrejas. Então, o profeta no Novo Testamento, ele fala para a igreja que ele está, que ele congrega, como Paulo congregava lá em Antioquia. O profeta no Novo Testamento, a palavra dele não tem o peso da Bíblia, ou seja, não pode ser anexada aqui como mais um livro da Bíblia, ou seja, não é verdade absoluta, não pode ser comparado com a Bíblia, mas a Bíblia deve ser um parâmetro de verificação se essa profecia é verdadeira ou não. Aí tem muita diferença. Então, a autoridade do profeta do Antigo Testamento, ela é muito maior do que a autoridade do profeta do Novo Testamento. Porque a autoridade do Antigo Testamento tem o peso da Bíblia, que ninguém acrescenta, ninguém vai colocar, nem acrescentar e nem tirar. Como diz lá em Apocalipse, que maldito será quem fizer isso. Então, o profeta do Antigo e Novo Testamento está muito abaixo. E não tem este peso. Então, foi até aqui que nós fomos. Agora, nós vamos ver a diferença do falso e do verdadeiro profeta. Tem como identificar. A Bíblia diz que as profecias elas não devem ser aceitas de imediato. Toda profecia, a primeira coisa que nós devemos de fazer é duvidar dela. A Bíblia manda. Quando a Bíblia fala, julgai as profecias, o que é julgar? A gente só julga alguma coisa se a gente está em dúvida. Por exemplo, o juiz, quando alguma causa é levada para o juiz, ele vai julgar. O que ele vai fazer? O juiz está em dúvida. Aí tem o advogado de defesa e tem o promotor que acusa. Então ali, aqueles dois vai convencer o juiz se aquele fato é verídico ou não. Julgar é isso, tá em dúvida. Então, toda profecia que vier, a Bíblia diz, não aceite-a de imediato, julgue as profecias. Então, a primeira coisa que nós devemos de fazer, qualquer coisa relacionada, não somente profecia, mas qualquer coisa nós devemos de julgar, como diz a Bíblia Sagrada. Outra coisa,
O verdadeiro profeta, veja aí, ó, ele sempre vai ser simples. Exatamente. Então Deus, ele zela pelo aquilo que ele fala. E ele não quer que nós sejamos enganados. A Bíblia diz assim que o falso inimigo, ele enganaria a muitos e, se pudesse, ele enganaria até os escolhidos. Isso significa que ele se parece muito com o real. Por exemplo, não é o dom de profecia, mas o dom espiritual, quando a pessoa vem e fala assim, eu tenho uma revelação, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, igual numa palavra, em um dom de revelação, como nós vimos, né? O pastor Emanuel aí citou, no caso da menina, fala assim, verdadeiramente, chegar assim para Michele, Deus está me revelando aqui que você é uma mulher de Deus. O que a gente ia falar? Paulo, a menina chegou para Paulo e falou bem assim, Paulo, o senhor é um homem de Deus. Era verdade aquilo que ela estava falando. Só que aí que está a situação. Porque a gente pensa que o diabo, ele só chega e fala mentira. Mas isso já é mentira. O diabo fala a verdade também. O Paulo, exatamente. Só que o objetivo dele é enganar. Exatamente. Então ele fala uma verdade para a gente falar assim, não, vê, tá falando a verdade. Mas lá a intenção dele é o quê? É destruir depois. Então, é esse sentimento que a gente tem que ter. Não é porque uma pessoa está falando a verdade, que tudo aquilo que ela fala vai ser o quê? Vai ser de Deus. Então, é necessário que a gente faça o quê? Examine tudo, mesmo a pessoa sendo, igual eu estou falando aqui, vocês têm que estar fazendo o quê, se vocês são homem ou mulher de Deus? Analisando o que está sendo falado. Ver se realmente é de Deus ou não. Porque tem muita gente que está falando muitas coisas por aí, mas é para quê? Fala uma verdade, no meio da verdade coloca mentira para enganar, para destruir depois. Então, é nisso que a gente tem que estar... Exatamente. Era isso que aquela menina queria fazer com Paulo. Então, por exemplo, você vê uma coisa, uma pessoa falando verdade, até porque o diabo, o inimigo, os demônios, eles não conhecem o futuro não, mas eles conhecem todo o passado e o presente, isso eles conhecem. Então, por exemplo, se uma pessoa chegar para a gente e revelar todo o nosso passado, significa que é Deus? Não. Se revelar o que está acontecendo hoje na minha vida, significa que é Deus? Não, que o diabo também sabe. Mas o futuro, aí não. Aí é só Deus. Exatamente, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então aqui, concluindo esse terceiro tópico, discernir. Então é preciso discernimento do falso do verdadeiro. O falso sempre vai parecer com o verdadeiro. A diferença vai ser aquilo que o pastor Emanuel já colocou, pelos frutos. Pelos frutos, nós vamos conhecendo. Mas para conhecer os frutos é necessário o quê? Tempo. Demanda tempo. Tempo, pelos frutos conhecereis. O falso profeta, ele sempre vai ser arrogante. Ele não vai ser uma pessoa humilde, vai ser sempre uma pessoa exaltada. O falso profeta, ele vai colocar a palavra dele até acima da palavra de Deus. Porque ele, na verdade, busca aquilo que o pastor já colocou aqui, o retorno. E na maioria das vezes é o retorno financeiro. Na maioria, nem sempre, mas na maioria é retorno financeiro e, com certeza, algum tipo de
retorno próprio. Então, a segurança da igreja está o quê? Aonde a igreja precisa dos profetas. A igreja precisa muito desse ministério profético hoje, nos nossos dias. Porque nós vemos hoje muitas pessoas desnorteadas, muitas pessoas inconformadas. Então, esse ministério de profeta, ele é urgente, mas um ministério de profeta verdadeiro, que fala, que expõe a palavra de Deus. E nós precisamos desse ministério, e a Bíblia fala o quê? Rogai ao Senhor da seara para que envie obreiros para a seara. No caso, o profeta, ele é um obreiro da igreja. Não tem o nome, né? O cargo, profeta, carteirinha de profeta, isso não existe. Mas o ministério de profeta, ele deve ser exercido. E nós carecemos. Porém, nós devemos de ter consciência que o ministério de profeta é exercido na igreja, para os membros. Para quê? Para desenvolver os membros da igreja. Não é de maneira nenhuma de modos, né, como nós vemos em casa, não. É na igreja. Precisa de um corpo. O corpo que sai é a igreja, somos nós. Concluindo, então, essa parte aqui, nós devemos de ter um apreço pelos verdadeiros, porém, cautela, como a própria Bíblia mesmo diz, julgai. Tem muita gente que fala, a gente não deve julgar em alguns pontos, mas, por exemplo, claramente a Bíblia manda julgar as profecias. E o profeta, no sentido de ver se essa profecia é verdadeira ou não. Então, nós devemos de identificar. E no manual da igreja tem esse passo a passo, né, do que deve ser, que é principalmente se está sendo tudo falado de acordo com a palavra de Deus. Se a Bíblia manda uma coisa, o profeta fala outra, é lógico que a gente vai ficar com a Bíblia. Não tem como discutir isso, amém? Então, concluindo, nós acabamos de ver, não dá para falar tudo sobre profeta, né, em uma escola dominical, mas nós vemos assim, algumas coisas, tivemos algumas noções do ministério de profeta. O profeta é um dos pilares da igreja, junto com o ministério de apóstolo e o ministério de mestre. Hoje, as pessoas confundem muito a função de profeta com a função que era exercida no Antigo Testamento. Então, não é nada daquilo que, na maioria das vezes, a gente se vê por aí. Mas o profeta é um homem maduro, é uma pessoa madura, experiente, que trabalha em prol do crescimento da igreja que ele serve. Amém? Então, fica aqui a conclusão da nossa lição de hoje.